Boa noite. Esta é a República das Laranjas, República Popular das Laranjas. O meu nome é Luís Cruz. Eu chamo-me Ivo Dias de Sousa. Hoje vamos falar do Covid e da liberdade. Cada um de nós vai contar um pouco a sua história, como é que está a viver o Covid e depois passamos a outras considerações. Ivo, como é que tens vivido o Covid e o confinamento? Muito melhor do que eu esperava. Eu estou exilado, costumava estar em Lisboa, estou exilado em Portimão, com a minha mãe. As coisas estão, acho que, para confinamento, acho que estão a correr bem. Infelizmente, o Conselho de Portimão é daquelas exceções à regra e continua confinado. E há algumas razões de queixa aqui de algum pessoal. Eu acho que tem razão. Por exemplo, o pessoal da restauração diz bem que os principais casos são na construção civil. A construção civil continua a funcionar e a restauração fecha. Secundariamente, são nas escolas. As escolas não só não fecham, como ainda abrem o 10º, 11º e 12º ano e a restauração fecha. Quer dizer, os tipos que se portam bem levam pela pancada. As áreas em que sucede construção civil e escola não se passa nada, mas o que eu noto aqui, em mim também, é que o pessoal está completamente farto disto. Nota-se que o pessoal está um bocadinho crescentemente mal-humorado. Se isto demora mais tempo, não sei o que é que se passa em Lisboa, mas aqui em Portimão o pessoal está um bocadinho com esta história do corona bastante mal-humorado e crescentemente mal-humorado. Claro, Se isto claro, não termina rapidamente. Claro. Luís? A minha história é a minha mais complicada, porque eu mudei 2 vezes de escritório e já sofri 2 confinamentos, portanto eu sou um sobrevivente. Não, porque eu mudei de escritório porque o meu antigo escritório fechou em agosto de 2019. Fui forçado a mudar de escritório e depois de mudar fui obrigado a mudar de escritório 2 vezes porque tenho um escritório que é meu e fui obrigado a fazer obras e durante um tempo foi o período de setembro de 2019 até fevereiro de 2020. Aconteceu uma coisa curiosa. Tem um lado mau e tem um lado bom. Eu renovei o meu parque informático, já fazia teletrabalho antes do Covid, mas entretanto fui apanhado no turbilhão. Comprei o meu parque informático novo em outubro de 2019, mas não podia instalar porque estavam obras na minha loja nova. E, portanto, tive ali um período em que estive no escritório muito pequenino, sem condições, muito mal. Foi uma experiência muito má, mas sobrevivi e consegui aguentar. Mas o mais curioso foi, no dia 7 de março, fiz a minha festa de Natal, que eu prometi às minhas colaboradoras, 7 de março de 2020. Portanto, no dia 28 de fevereiro de 2020, tinha mudado de escritório e estava todo contente. Instalei os computadores novos, secretárias, tudo muito feliz. Portanto, eu vou 28 de... Mas as tuas empregadas devem estar parcialmente contentes com o corona porque forçou um bocado o teletrabalho. Sim. Já vamos falar sobre isso também. Mas pronto, só para concluir, no dia 28 eu mudei de escritório, instalei secretárias, computadores novos que estavam empacotados na loja de informática. Depois, no dia 7, fizemos a festa de Natal que devia ter sido feita em dezembro, mas não fizemos, não tivemos tempo. E no dia 18, surpresa das surpresas, confinamento, vai tudo para casa. Ia-me dando um ataque, mas ainda aqui estou e sobrevivi. Pronto, esta é mais ou menos a minha história. Eu também aguentei, também estou cansado. Vamos nos adaptando, está a haver quer dizer, é aquela história de já acabou um certo mundo, ainda não começou um mundo novo, ainda estamos na fase de transição, ainda estamos no transe da mudança, mas, não sei. Mais coisas, Ivo. Uma pandemia, nós estamos a falar sobre o corona e liberdade, uma pandemia entra sempre em contradição com a liberdade de cada um. O que nós fazemos individualmente, uma pandemia tem mais consequências no todo.
é natural que haja restrições, etc. Há algumas coisas que eu não gostei, mesmo nada. Há um conjunto de pessoas que... olha, uma delas é o próprio Primeiro-Ministro de Portugal, que teve duas coisas, se atreveu a propor duas coisas que eu acho absolutamente inacreditável que tenha proposto e que tornam a coisa mais provável. Por exemplo, o atual Primeiro-Ministro de Portugal propôs ao ser entrevistado, que o estado de emergência fosse durante 6 meses seguidos, sem necessidade de votação. Claramente, o que ele estava a pretender era poder ser um ditadorzito Sim, durante 6 meses e fazer o que quiser. Depois, outra do atual Primeiro-Ministro foi que tornar aquela aplicação do Estado do doutor Ináveis, etc. Isto é um bocado hábitos. Nós estamos muito longe da atual situação da China, certo. em que o pessoal foi tudo controlado, telemóveis, Sim, 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 sim. tudo controlado, mas quando o próprio Primeiro-Ministro se atreve a fazer propostas destas, pá, está errado. Sim. Pá, eu acho que o Covid veio pôr em causa muita coisa. O confinamento veio pôr em causa, continuando um bocado aquilo que eu estava a dizer há bocado. Portanto, nesta mudança toda, há uma coisa positiva para a minha vida e na maneira como eu tenho estado a lidar com isto. Eu estava em mudança permanente. Não só mudança de escritório, como contratei mais pessoas, como mudei o parque informático, como, entretanto já tinha o teletrabalho, já estava instaurado na minha empresa, portanto já era uma prática normal. Portanto, quando veio a obrigatoriedade do teletrabalho, epá, eu mais ou menos adaptei-me bem, também porque investi num novo parque informático. Se não tivesse investido, se não tivesse em mudança, neste momento estava numa situação complicada. Epá, mas de qualquer maneira, o que eu acho aqui que é, epá, algumas coisas que a gente pode falar aqui que eu acho que é interessante, que é liberdade e responsabilidade, e liberdade e mudança. Deixa-me Diz. dizer que eu não sei se pode generalizar no país inteiro, mas o que eu noto aqui em Portimão, tenho notado é que, por exemplo, a polícia, com a história do confinamento e do corona e essas coisas todas, há umas tendências para serem autoritários, quer para o cimando, Exatamente, que já se exatamente, verificava antes, mas que agora, exatamente, sim, sim. se Ou verificam. seja, a relação da relação do cidadão com o Estado alterou radicalmente, ou seja, pessoas que eram muito autónomas têm algumas reservas em se submeter às regras do Estado, mas têm um enorme foco na autorresponsabilidade, ou seja, grandes empresas ou empresas bem organizadas fazem uma espécie de trabalho interno de reorganização das estruturas, a sinalizar perante os clientes, sinalizar perante os trabalhadores. Epá, e há um trabalho, ok, há aqui uma situação de emergência, vamos trabalhar internamente isto. Empresas menos estruturadas, ou empresas que andam a Deus dará, ou empresas que vivem o dia a dia, epá, de repente vêm-se sem nada, com a porta fechada, com salários para pagar, com dívidas ao banco, com responsabilidades fiscais e outras, epá, e basicamente entram no desespero e entram numa situação de carência e estendem a mão ao Estado. Epá, e depois também nem sequer estão preparados para pedir ajuda ao Estado. Ou seja, a relação que temos com o trabalho, com a organização, com a relação com o Estado, com a organização interna das empresas e das famílias e das organizações, está a mexer muito com isso e as pessoas Epá, vão repensar muito isso. mas uma das coisas que me parece é que muitas das empresas que estão a atravessar grandes dificuldades já estavam a atravessar dificuldades do período para corona. O Exatamente, corona, exatamente, exatamente. Deixa-me só concluir o que estavas a dizer. Li um artigo sobre as empresas zombie. Epá, o conceito de ah, empresa zombie é o quê? Empresas que sistematicamente dão prejuízo, não têm um objeto claro, têm fins pouco... Ou seja, são empresas que não são viáveis. E então o artigo basicamente dizia assim, a ajuda não deve ser para sustentar, manter ou viabilizar empresas que já não eram viáveis antes do Covid. Ou seja, já eram empresas descapitalizadas, com práticas de gestão pouco corretas, com objetos sociais pouco claros. Epá, e a sociedade portuguesa, até pela facilidade de criar empresas, há muitas empresas zombie em Portugal. E, portanto, no pós-Covid, os recursos vai haver muito dinheiro,
mas vai ter que haver um cuidado para não estar a alimentar empresas que não são viáveis, para criar empresas artificialmente sustentadas que o mercado depois não vai calcionar e não vai permitir que subsistam para além dos créditos e para além das ajudas artificiais. Eu acho que isso, tem que ser ponderado com muito cuidado, porque isso... E eu acho uma coisa, deixa-me só dizer isto, eu acho que o Estado deve ajudar diretamente as pessoas, não as empresas. Isto é um assunto polémico. Não sei se foste tu que disseste, mas ou na Suíça ou na Dinamarca, num país desses, quando há apoios aos ordenados, o Estado paga diretamente. Exatamente, é na Suíça. Esse apoio é este, Exatamente. e se você não consegue sobreviver com isto, Exatamente. vai à vida. Exatamente, e a renovação das empresas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo com a restauração. Restaurantes que não têm uma componente de takeaway, uma componente tecnológica, uma componente, ou seja, está preparadas para arranjarem solução, porque assim, hoje o takeaway, o Uber Eats, já estão instalados. Cobram comissões exageradas, não têm cobertura do território, têm práticas às vezes duvidosas, exploram trabalhadores, tudo isso é verdade. Mas esse mundo não vai voltar para trás. Portanto, as empresas têm que se preparar para isso e têm que estar têm que apostar nessas áreas de uma maneira estruturada e com futuro. E portanto, empresas que não tenham uma maneira de olhar para este problema da maneira correta vão ter muitas dificuldades e não vão ser sustentadas nem pelos bancos, nem pelo Estado durante muito tempo. Mas uma coisa um bocadinho irritante do corona e da pandemia é que tanto da parte de políticos como muita gente há uma tendência autoritária que quer ter consequências no pós-pandemia. Sim, isso é uma questão importante. Eu acho que muita gente vai dizer, estão a ver como o Estado é importante? Estão a ver como agora o Estado é muito importante? Que o Estado, as pessoas estão a pedir dinheiro ao Estado, mas é assim, há uma perspectiva que é dizer assim, o mercado não funciona porque veio a crise e toda a gente precisa do Estado. Mas há outra perspectiva que dizer assim, não, as empresas pararam porque foram obrigadas por decreto governamental. Não pararam porque deixaram de vender. Pararam porque houve uma ordem mundial e houve uma ordem do Estado, de decreto-lei, que obrigou as empresas a parar de faturar. É evidente, tu podes dizer assim, é evidente que as empresas têm que se adaptar, têm que mudar, mas há aqui uma perspectiva que é, o Estado deu uma ordem, por questões de saúde pública, por questões de salvaguarda da vida humana e da proteção da vida humana, por ordens, por questões da DGS, mas há aqui uma questão que é, a empresa não está a ser sustentada, tem que ser indemnizada. Agora, também há empresas que dizem assim, ok, nós vamos nos preparar, nós vamos trabalhar, fazer em teletrabalho, vamos ter uma componente de loja digital, vamos ter takeaway, mas isto não é possível para todos os negócios. Portanto, há aqui uma mistura de situações muito casuísticas, mas, pessoalmente, eu consegui mais ou menos aguentar e safar-me, porque eu já estava num processo de mudança anterior. Senão, teria muita dificuldade. Mas eu vejo com preocupação dois tipos de situações. Por um lado, os diferentes países, incluindo a China, autoritários como não autoritários, querem transformar tendencialmente um episódio do Black Mirror, em que controlamos toda a gente. Exatamente. É o modelo americano versus o modelo chinês, sim. A internet americana versus a internet chinesa, sim. Há dois paradigmas que estão a emergir. Ninguém sabe bem qual é o pior dos dois. E depois há ou menos mau. Pessoas, indivíduos e políticos que estão numa paranoia completa, a dizer assim, daqui para o futuro temos que andar todos de máscara, certo. Daqui para o futuro não pode haver concertos de rock. E de acordo com o médico que eu conheço, por acaso aqui em Portimão, por acaso é daquelas pessoas que tomam muito cuidado, porque ele é diabético, julgo que já foi vacinado, mas não tenho certeza, ele é diabético, teve câncer, tem ainda mais outro problema qualquer. Estão sempre a surgir novas tipos, existem centenas de vírus, estão sempre a surgir. Se vamos nessa lógica, e depois há um dilema, à medida que nos vamos protegendo por sistema dos vírus e etc., vamos tornando mais frágeis aos novos vírus que aparecem. Isto é preciso ter calma na... Certo. Já se fala que vai haver uma nova, ou novas estirpes, ou um novo vírus, e portanto acho que isto não é uma coisa que vai terminar amanhã, portanto é uma coisa que vai ser controlada, mas vai introduzir mudanças estruturais a longo prazo. Mas deixa... Este médico foi a coisa de uma forma muito engraçada.
que é, ele nem é daqueles que isto é o apocalipse, nem é daqueles que isto não é nada. Ele põe, entre aspas, ele de certa forma concorda com o Bolsonaro que isto é uma gripezinha, mas ele não concorda da forma como o Bolsonaro diz. O que ele diz é, o corona é equivalente a, por exemplo, a gripe sazonal, aparecer agora e nunca ninguém ter nenhuma imunidade. Epá, é natural que iriam morrer muitas pessoas. Quer dizer, o que nós estamos a passar não se compara nem sequer nada com a peste negra. Curiosamente, há pessoas ainda a morrer de peste negra, alguns milhares de pessoas. Sim, isso é curioso. Nem com a gripe espanhola, pá. Porque a gripe espanhola, aquilo foi matou mais gente em termos de porcentagem e em termos absolutos do que está a acontecer agora. Quer dizer, a politização desta questão toda, ou seja, sei lá, temos os Estados Unidos com... Repara uma coisa, o Biden foi eleito e parece que o Covid deixou de ser assunto nos Estados Unidos. Ou seja, a politização disto, porque isto é uma coisa transversal a toda a sociedade, mexe com a economia, mexe com as instituições, mexe com a liberdade pessoal, mexe com a liberdade coletiva, mexe com as outras opções. Epá, isto é de tal maneira complexo e de tal maneira... atravessa todo o espectro que, epá, e a politização é uma coisa um bocado estranha no meio disto tudo. E depois já há as teorias da conspiração, mas eu acho que vão emergir, diz uma coisa que estavas a falar e eu concordo, que é um modelo chinês, por exemplo, um modelo mais autoritário, mais tipo, o Estado tem que controlar tudo. O Estado não pode permitir que pessoas atravessem a fronteira, ou que pessoas infectadas andem na rua, ou pessoas infectadas não sejam controladas. Epá, ou seja, vai haver a exploração por alguns países, já está a haver. Já estão a fazer uma opção que, na minha opinião, é um bocado perigosa, entre o modelo chinês, o modelo de governação chinesa, o modelo de controle dos cidadãos do chinês, o modelo policial chinês, o modelo de liberdades e garantias chinês, o modelo constitucional chinês, o modelo político-económico chinês, contra o modelo europeu que está em autonegação e que está em crise. Epá, vão emergir esses dois modelos. E muitos países vão escolher o modelo chinês. Epá, isto é assustador. Eu, por acaso, acho errado, do meu ponto de vista... Deixa-me só dizer isto. Há aqui uma velha questão entre segurança e liberdade. Você dá-me um bocadinho da sua liberdade por mais segurança ou por mais saúde? Sim ou não? E, portanto, esta questão vai-se pôr em cima da mesa e é uma questão importante. Mas há uma coisa que eu discordo de ti, não é um modelo europeu, é um modelo ocidental. Sim, é um modelo ocidental, sim, correto. Essa visão... Eurocêntrica. Não, mas, Ivo, mas a Europa já perdeu a força desde a Segunda Guerra Mundial. Eu estou a falar modelo europeu, modelo euro-americano, é o mundo euro-americano, sim, claro. Pronto, eu acho que fico espantado, isso é outro assunto, mas eu fico espantado quando os portugueses dizem que são europeus. Que eu não estou a ver o que é que nós temos especialmente parecidos com, por exemplo, com alemães, polacos. E, por exemplo, temos muito mais parecidos com... O que temos parecidos é que gostamos muito dos Mercedes. É verdade. Gostamos muito dos carros alemães. Isso é verdade. Não, mas assim, o modelo... o Covid é um teste de resistência a certos modelos civilizacionais. E o modelo civilizacional chinês vai se impondo, vai ganhando força. E depois tem variantes, quer dizer, a Turquia é uma variante, quer dizer, não é que a Turquia siga o modelo, mas é um modelo autoritário. O modelo russo tem uma tradição de autoritarismo também, desde sempre. E o mundo euro-americano está em crise, quer dizer, ainda domina, mas já não domina como dominava. E depois como as estirpes do Covid, também há as estirpes da democracia e do totalitarismo. No Brasil, na Índia, nas Filipinas, na China, na Rússia, etc. Sem ter nada a ver, e a propósito da União Europeia, na Grã-Bretanha, agora o que eles querem fazer é uma espécie de a Comunidade Europeia, a União Europeia, mas dos quatro países anglo-saxónicos, o CANZUK, que eles falam, que é o Canadá, Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia, que eu acho que faz muito mais sentido que a União Europeia. Mas a Inglaterra sempre teve a Commonwealth no sentido da herdeira do Império Britânico, o soft power de Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial
muito à pala, colado com os americanos. Os ingleses têm uma reserva estratégica e geoestratégica na Commonwealth que eles não vão desperdiçar. Epá, mas isso é outro assunto. Mas em relação ao Covid, eu acho que há mudanças que nós vamos... Este Covid, estes 2 anos, que não sabemos se vão ser 3, 4, ninguém sabe, vão introduzir mudanças tectónicas, mudanças de tal maneira importantes que nós daqui a uns anos vamos olhar. Olha, esta coisa mudou em 2020, 2021. Então, nós estamos a digerir ainda a mudança, mas há muita política pelo meio e a questão política, em última análise, ou seja, as pessoas vão trocar mais segurança por alguma liberdade e vão fazer escolhas e trocas que até há pouco tempo eram impensáveis. E o espectro político vai começar a mudar, ninguém sabe muito bem quais são as componentes do novo modelo, mas que vai mudar, isso não há dúvida. Eu não vejo grandes razões para nossas liberdades serem diminuídas num futuro próximo. Quer dizer, acabou a pandemia, é natural que o Estado, por exemplo, o Estado toma umas medidas que não tomou no período pré-corona, como, por exemplo, ter reservas de máscara, certo. ter reservas de gel, etc, etc. Por exemplo, não percas o que ias a dizer, Ivo, mas muita da globalização que se fez vai ter um refluxo, por exemplo, a produção de material médico, por exemplo, ou no outro dia vi na televisão, estava a dar um programa sobre uma empresa que está a reorientar o seu negócio do têxtil tradicional para têxtil médico. Ou seja, o Covid veio demonstrar, por um lado, a incapacidade do setor privado de responder, mas também o setor público. E muito disto tem a ver com a globalização. Isto é feito na China, isto pode ser deslocalizado, a linha de montagem está dividida em vários países. Neste momento, muita gente vai dizer assim, não, a nossa linha de montagem tem que estar situada em países da Europa. Vai haver muita reorientação e muito repensar nas cadeias de produção e nas linhas de montagem e nos acessos aos mercados e nos grupos geopolíticos. Por exemplo, a Europa vai pensar, temos que ter uma indústria de produção de máscaras, de produção de ventiladores, de produção... Ou seja... se calhar ter alternativas no Norte da África. Ter alternativas no... Exatamente. Isso é muito interessante. E vai haver uma nova geopolítica a emergir com coisas, com ideias muito gerais, mas com coisas muito específicas depois em concretização. Porque a China literalmente, mesmo com contratos já feitos, literalmente impediam a saída de muitos produtos médicos. Exatamente. Claramente, quer dizer, quando nós necessitamos mais é quando eles cortam, quer dizer. Mas eu volto a dizer, não é quem tem que principalmente disciplinar. Pronto, eu realmente sou a favor de como alguns médicos e enfermeiros sugerem, alguns hábitos que não nos prejudicam a qualidade de vida, mas que nós poderíamos adotar, como, por exemplo, tossir para o ombro, por exemplo, cumprimentar as pessoas, ou seja, novos protocolos e novas maneiras de estar. Não, cumprimentar as pessoas, eu nem estou a sugerir isso. O que eu estou a sugerir é tossir para o ombro. Certo. E se estás mesmo constipado e a tossir, então, vais no metro com uma máscara. Certo. E tudo... lavar as mãos mais frequentemente, eu julgo que isso não nos tira. Agora, quererem acabar com os concertos e que acabou a civilização tal como nós as conhecemos, isso é uma parvoíce total. Pois ainda há muita coisa que está em aberto e o desconfinamento vai ser uma coisa gradual e há muita politização e muita e vai haver também muitos refratários, muitas teorias da conspiração. Portanto, há um mundo novo aí à volta do Covid. Mas eu julgo que isto vai acabar rápido. Não sei. Provavelmente vai ser faseado. Estou a referir no caso israelita. Os 10% da população... Sabes que já tiraram a máscara agora, a máscara. Sim, mas eles chegaram aos 10% de pessoal totalmente vacinado. O número de casos ainda subia muito, mas o número de mortes começou a estabilizar e não passar de um número muito reduzido. Passaram dos 50% da população totalmente vacinada. O número de casos com ou sem máscara também já não subia muito e coisa. Quer dizer, quando
quando nós chegarmos aos 50%, Sim, não ou faz muito seja, sentido. A vida tem que continuar normal. sim, 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 sim. Yeah. Ahm, Pá, e quem achar que os bicóbrios e que não quer sair à rua, etc., pá, fica em casa, está no direito dela. sim, sim, sim. Ivo, olha, isto como eu digo, isto é pano para mangas. Temos muito assunto para falar sobre o Covid, porque isto afeta tudo, pá, afeta a cultura, a política, a economia, a vida privada, a vida amorosa, a vida social, a vida cultural, epá. Eu quero voltar a dançar, pá. Quero Exatamente. voltar a ter aulas de dança. Vais lá para o Lindy Hop, não é? Yeah, yeah. E Está tu, pá, bem. o que é que tu queres fazer, pá? Epá, queremos jantar fora, jantar com os amigos e beber o nosso, e fazer uma coisa destas num café, numa esplanada. Pá, isso é que é importante. Ivo, Está bem. está feito, ok? Boa. Vá. Grande Tchau. abraço então. Vá. Um abraço. Tchau, tchau. Oh. Um abraço. Tchau.